Olá, meus amados, voltamos agora com nomenclatura dos hidrocarbonetos com cadeia ramificada. Nós já estudamos alcanos, alcenos, alcinos, ciclanos, ciclenos. Você já estudou quando tiver dupla e tripla ligações na cadeia. E agora nós vamos falar dos compostos aromáticos, né? Nomenclatura dos benzenos e derivados, né? Ou melhor, do benzeno e derivados. Só para a gente lembrar, né? O benzeno, ele tem essa estrutura, ele tem 6 carbonos, 3 duplas e 3 simples ligações, que tem o híbrido de ressonância, que é representado pelo hexágono com essa bola no meio aí, certo? Quem quiser, dá uma olhada em ressonância aqui no canal, que eu já gravei uma aula massa sobre ressonância. Então vamos começar aqui com os benzenos monossubstituídos. Nós vamos estudar o di e o tri também substituídos. Com exceção do tolueno, anéis benzênicos com um substituinte alquila são denominados benzenos alquissubstituídos ou alcanos fenilsubstituídos. Quando você tem um grupo só substituinte, que são esses 3 casos aqui, ó, você tem um grupinho só substituinte, você não precisa numerar, lógico, né? Então esse primeiro cara aqui vai se chamar, esse aqui é o metil, então vai se chamar metil benzeno, porque essa estrutura aqui é o benzeno. Aqui eu tenho etil, então vai se chamar etil benzeno, junto do jeito que eu estou falando aqui, sem hífen. E aqui eu tenho o isopropilbenzeno, né? Então eu tenho aqui o isopropilbenzeno. Beleza? Esses são os radicais monossubstituídos, ou seja, os benzenos monossubstituídos, aqueles que têm um substituinte só. Agora vamos aqui para os dissubstituídos. A posição dos 2 substituintes pode ser indicada por números ou pelos prefixos orto, meta e para. Vou fazer um parênteses aqui, só para a gente saber de uma coisa aqui, ó. Eu tenho o anel benzeno. Deixa eu fazer um pouquinho para cima. Eu tenho o anel benzeno. Se eu tiver um substituinte aqui, então eu tenho a posição 1, vou dizer que ele é a posição 1. Então para a direita ou para a esquerda eu tenho a posição 2, depois eu tenho a posição 3, depois eu tenho a posição 4. Essas posições aqui, ó, se você não quiser botar um número, a gente vai chamar de posições orto, meta orto 1 e 2, meta 1 e 3, para 1 e 4. Isso é utilizado quando você tem apenas 2 substituintes na cadeia, certo? Do benzeno. Então, já decorou aí, né? Orto, meta e para. Então, 1 e 2, orto. 1 e 3, meta. 1 e 4, para. Antes, eu gostaria de voltar lá no slide anterior, só para a gente lembrar o seguinte. Esse metilbenzeno também é chamado de tolueno. Beleza? Ok? Vamos voltar lá para... Então vamos lá. Eu tenho aqui 2 bromos, né? Então, pela regra da contagem. Primeiro eu vou com qualquer um bromo. Então, 1, 2, 3, 4. Só pode ser 1, 2, 3, 4. Então, na verdade, eu tenho um bromo na posição 1 e eu tenho um bromo na posição 2, que faria a posição orto. Então, como é que eu posso chamar esse carinha aqui? Ficaria assim, ó. Eu tenho bromo na posição 1 e 4, então ficaria 1, 4 de bromo, porque eu tenho 2 bromos de bromo, certo? Benzeno. Deixa eu ver se embaixo. Aqui embaixo dá para escrever melhor. Então vamos lá. 1 e 4 de bromo
benzeno. Ou você tira a numeração 1 e 4 e bota o para, ou um pezinho apenas, né? Você pode botar o para. Então eu tenho um para e escreve a mesma coisa. De bromo benzeno. Só para frisar o seguinte, esse prefixo orto, meta e para é válido apenas para o benzeno. Nunca fazer para ciclohexano ou ciclohexeno. Agora vamos aqui. Eu tenho um bromo aqui e um bromo aqui. Logicamente, a contagem vai ser 1, 2, porque são os menores números. Estão mais próximos, né, o bromo. Então ficaria como aqui? Ficaria 1, 2, dibromo, benzeno, ou posição em 2 é orto. Orto de bromo benzeno. Aqui, ó. De novo, tem um bromo aqui e um bromo aqui. E a contagem 1, 2, 3 é menor que 1, 2, 3, 4, 5. Estão mais próximos o bromo e 3, né? Então vamos lá. Como é que vai ficar aqui? 1, já sei, Sandrão. 1, 3 de bromo benzeno ou meta de bromo benzeno. Lembrando que você usa o prefixo orto e meta e para quando você tiver apenas 2 grupos substituintes. Bora para esses aqui agora. Agora um pouco mais rápido, né? Eu tenho um metil aqui e um metil aqui. Então eu tenho as posições 1 e 2. Eu tenho um metil aqui, um metil aqui. Então eu tenho as posições 1 e 3. E eu tenho um metil aqui e um metil aqui, que dá 1, 2, 3, 4. Daqui a pouco eu faço outro, né? Então, eu tenho aqui, se eu for escrever aqui, eu tenho o 1 e 2 dimetil benzeno. Eu tenho aqui o 1 e 3 dimetil benzeno. E eu tenho aqui o 1 e 4 dimetil benzeno. E aqui você poderia fazer o seguinte, né? No lugar do 1 e 2, eu posso botar o orto dimetilbenzeno. No lugar do 1 e 3 aqui, eu boto um M indicando que é o meta-dimetilbenzeno. E no lugar do 1 e 4, eu boto um P, eu escrevo para, tanto faz, para dimetilbenzeno. Agora, alguns benzenos dissubstituídos, que é o nosso caso aí, eles incorporam em seu nome ambos os substituintes. Por exemplo, esse carinha aqui, quando tem um dimetil, ele também é chamado de xileno. Então aqui eu tenho orto xileno. Aqui eu tenho o meta xileno. Lembrando que você pode escrever, ou botar um M, ou escrever a palavra meta, ou botar um P e botar a palavra para. E aqui eu tenho para xileno. Beleza?
Alguns incorporam o nome, beleza? Alguns benzenos dissubstituídos incorporam em seu nome ambos os substituintes. Aí você tem essa nomenclatura aí especial, né? Como é que ficaria esse aqui agora? Aqui eu tenho um metil, aqui eu tenho um etil. Vou começar, como só tem dois, vou começar em ordem alfabética, tá? Ficar 1, 2, certo? Então vai ficar como aí? Vai ficar 1 etil, 2, saiu ruimzinho aí, deixa eu aumentar um pouquinho, 2 metil benzeno. Mas você pode também fazer um outro, não pode? Posso. Posso escrever posição 1 e 2 na posição orto. Então eu tenho orto, etil, metil, tudo junto, benzeno. Orto, etil, metil, benzeno. Certo, meus amados? Ok? Beleza? Vamos daqui a pouco, no próximo vídeo, para a terceira regra dos dissubstituídos.